O Eco, ele nasce, o jornal, entre 76 e 77, em 1976 e 77, a gente cria um jornal, o Jornal Eco, cuja proposta era, nessa época eu tinha entrado na universidade, eu fiz jornalismo, entendeu? Então eu tinha entrado na universidade e tinha a ilusão de criar um jornal que pudesse falar da favela para fora e trazer informação de fora para dentro. Então o nosso eco é de ecoar. A gente acreditava que como ondas, você leva a informação e como ondas também ela volta para o retorno. Então a gente quer falar para fora e para dentro. Esse período no Santa Marta é um período muito duro. Primeiro, que a água era 2 vezes por dia, 1 hora de manhã, 1 hora à tarde. A luz era uma causa absoluto, né? Então a gente tem todos esses problemas acontecendo aí. A parte física da favela era outro caos. Barraco de madeira, com rato entrando dentro de casa, volta e meia, você tinha criança mordida de rato dentro de casa, porque essa era um caos. Lixo. De vez em quando cai um barraco quando chovia. Lixo comum, a gente pensava assim, doença, tudo junto. Então, o Eco nasce com essa coisa do jornal, mas o primeiro número do jornal eu lembro como se fosse hoje. A gente vai falar dessas mazelas, a gente vai falar também do que era legal. A gente vai falar do bloco que estava sendo construído, o Império de Botafogo. A gente vai falar dos bailes do Ases da Lua, vai falar do baile, entendeu, do Nascente, do baile do Royal, falar do futebol, porque era muito importante um pouco dar essa dimensão para o morador. Segundo número, a gente já entra na questão política. A Associação de Moradores desse período, ela está na mão do Cabo Ferreira. Cabo Ferreira. Seu Luiz é depois. Cabo Ferreira antes. Né? E aí, as pessoas não tinham acesso a isso. O que a gente faz? A gente pega o Estatuto da Associação, tira alguns artigos do Estatuto que falam da responsabilidade e dos deveres e direitos dos moradores. E a gente publica isso no jornal. Isso é um belê danado. O Ferreira era mais político, né? Ele se dizia comunista, mas aquele comunista que eu não concordo muito. Mas ele faz um jornal paralelo. Para criticar a gente, faz um jornal paralelo, que só tem um número só e tudo mais. E a gente começa a ter essa briga, né, a partir de 77, 78, nessa disputa. A gente conquista, aí porque o Eco entra diretamente nessa pauta, conquista a primeira eleição aqui para a Associação de Moradores em 1979, em que só tem uma chapa única, que é do Luiz Lourenço, que é um PM que morava aqui no Santa Marta. Cabo Ferreira também era PM. Cabo Ferreira era PM, depois veio o Sargento Ferreira. O Luiz morava ali na obra, ele é soldado da PM, e ele então apresenta uma chapa. Na época a gente do Eco avaliou que a gente não queria concorrer, então, mas aí a gente é chamado para ser conselheiro da associação. Então, o Josafá e eu, a gente vai um pouco ter eleição, chapa única, tal. Só que a gente, 3 meses depois, a gente chega à oposição. Porque a gente discordava radicalmente do Luiz Lourenço. É quando ele cria uma taxa a gente tinha uma luz muito ruim. Então ele cria uma taxa que era para botar uma cabine nova aqui no Santa Marta. A gente achava aquilo meio estranho, porque todo mundo precisava, entendeu? Mas na mesma época a gente vai ter conhecimento do Grupo Eco, através do Padre Veloso, de que a Light começou a eletrificar favelas, porque a Light deixa de ser canadense, passa a ser nacionalizada. Quando a Light é nacionalizada, ela cria um projeto de eletrificação para as áreas populares. E isso a gente consegue uma reunião, aí a história é longa, a gente tem uma reunião lá com o Oswaldo Aguirre, que é o presidente da Light, a gente vai ter uma primeira discussão, bababá. Ele diz que é possível, mas logo em seguida ele vem o engenheiro aqui da Light, vem dizer, olha, é impossível eletrificar isso aqui, porque não dá para passar uma alta tensão, e blá. A gente fica uns 2 meses engasgado com isso. Na época, o padre Agostinho Casserron, que morou lá no Pico,
era vice-reitor acadêmico da PUC, então ele propõe a uma turma que engenheiro de eletricidade estava se formando, que ele, em vez de fazer um projeto hipotético, que eles fizessem um projeto a partir dessa realidade. Então eles trabalham em 2 meses um projeto de final de curso para eletrificar o Santa Marta. Com aquilo ali, a gente volta para uma reunião na Light, lá com o Oswaldo Aranha, e mostra para ele que era possível tecnicamente, segundo esses alunos. Claro que não é aquele projeto, ele falou, não, ok, tá bom. Aí chama um outro engenheiro, que é o Mário, que foi o engenheiro que assumiu aqui o Santa Marta, o Mário disse, tá bom, eu vou pensar nisso. Aí o Mário pegou e fez uma proposta, voltou no morro, e aí sai então o projeto de eletrificação do Santa Marta. Não tinha mapa da favela. Tinha que botar nome nas ruas e identificar todos os moradores. A gente, a partir de uma foto que foi tirada daquele prédio ali da Matriz, que tem depois da Adventista alto, uma foto grande, uma foto enorme, depois dessa foto a gente parte em 5 pedaços e aí amplia e vai identificar cada barraco ali, cada barraco, fazer um desenho, uma via em cima disso, a gente produz então um mapa com nomes, barracos e dá nome para todos esses becos que a gente fez. Depois a gente constrói placas para botar no morro, com o nome de rua, blá, blá, blá. Algumas foram retiradas, jogadas no lixo, tal, porque tinha a ilusão, tinha o medo de que a polícia identificasse o morro a partir daquelas placas. Mas enfim, essa é uma exigência da Light. E aí a luz entra, então a partir de 81 começa a identificação. Foi quando o Dedé morreu eletrocutado, porque nesse período convivia a rede antiga de uma parte do morro e a parte nova que estava entrando já. Então, num dia de domingo, eu e o Dedé, a gente subiu para lavar a caixa d'água lá no pico. Quando a gente está descendo, eu lembro, é um dia de sol e tudo mais, a gente passou ali em cima da onde mora o... Fez a casa do Dedé. Foi na casa da Sônia Gorda, parecida com a Sônia Gorda. Do Metrava, da Sônia Gorda. Aí passa a mãe dele, a mãe Metrava vai e chama, estou sem luz, tal. O Dedé era muito bacana, muito bom. O Dedé fala, cansado. Mas ele sobe no telhado dela para poder consertar a luz. Só que ele estava com uma sandália dessa de coisa aqui, com aquele pininho que a gente bota um pregozinho embaixo. Ele subiu, quando ele meteu a mão no fio, ficou agarrado. Ficou agarrado e só estávamos eu e ele. Eu sabia que eu não podia abraçá-lo, porque senão eu ia morrer junto. Eu dou um sapa nele, ele rola, cai, mas deixa caiu morto. Então a gente cai ali, aí a gente vai, começa a movimentação, manda chamar o Zé Luiz, que era esse nosso amigo médico que morava no Santa Marta. O Zé Luiz sobe correndo também. A gente começa a fazer respiração, BBB, bababá. Bom, quando chegou os bombeiros, a gente sabia que ele estava morto. O Zé me olhou e falou, deu. Aí, bom, ele desce, isso é a questão da luz. A gente então conquista, né, essa eletrificação da luz, mas com essa perda que para a gente do Grupo Eco foi... Eu queria largar tudo isso, não aguentava mais, mas acaba por conta disso a gente segue um pouco no trabalho. Então o Eco tem essa marca da luz aqui, foi uma luta muito grande nossa de trabalho, de fazer, de botar no tal. Depois, em 83 também, quando o Estado resolveu criar o Profas, nós estávamos lá também discutindo a questão do Profas, porque era um caos, gente. Essa bombinha que a gente tinha ali, quando ela queimava, você tinha que pagar uma nota para fazer enrolamento, você ficava lá 2 dias, era um caos absoluto. Então, assim, a gente... mas agora eles que fazem, né? A gente tinha que pagar, meu amigo. A gente tinha que negociar. Em 83, eu acho que o Eco conquista. Acho que o Eco mistura muito com essas conquistas do Santa Marta, entendeu? Porque, mesmo paralelo a isso, a gente fazia teatro. A gente tinha um grupo de teatro que funcionou durante um tempo. A gente montou uma peça chamada Jesus, que era um pouco pegando a questão da Páscoa, aí mostrar que naquela época a polícia, você não tivesse carteira assinada, a polícia te prendia por vadiagem. E era muito comum no morro, você tinha muito biscateiro,
O nego volta e meia estava preso com aquela joaninha lá embaixo, aquela bagatinha lá embaixo. E aquela joaninha levava as crianças para o juizado de menor. E aí, cara, a gente faz uma peça denunciando isso um pouco. O Gerson era um trabalhador que estava descendo, e a polícia pega, ele acaba morto, aí tem uma E antigamente ainda tinha a carrocinha do cachorro, José de menor, e a gente falou mais velho, eram as 3 coisas. Até o cachorro antigamente era cachorro. O Eco que era publicando o jornal e fazendo essas coisas. Então o jornal foi um instrumento muito importante para a gente de comunicação. O jornal era vendido, ele ficava pronto, saiu o Jolafá. Olha o Eco, só lendo você ficar sabendo, as últimas de Santa Marta. Ele subia ao morro anunciando isso, falando, e esse instrumento foi muito importante para a gente. Bom, então depois vem entra a Light, melhora a água, a gente consegue dinheiro para construir a Associação de Moradores. É o primeiro prédio, com estrutura de prédio que tem aqui. Qual foi o desafio? Ali tinha uma casa de pau a pique, de barro, de supapo ali. A gente consegue grana da João Forte Engenharia, o cara que era ligado ao Santo Inácio, mas aí o engenheiro veio, tal, só que aqui não dava para subir aquelas máquinas que eles fazem para sondar o terreno, né? O engenheiro falou assim, não, para botar meu nome aqui não dá. Então ele nos obrigou a cavar 3 sapatos ali, que são 3 valas, que você fica dentro e levanta a mão aqui. A gente quase que morreu de cavar, de quebrar. Ah, encontrou pedra. Ele falou, encontrou pedra? Vai do lado. Você cavava do lado da pedra, sai aquele matacão. Até você chegar no chão ali que ele ficou fácil. Então aquilo foi construído assim, quantidade de cimento, de ferragem, aquele é um absurdo que tem ali embaixo, naquela parte ali. A gente fazendo tudo de mutirão, carregando coisa morro acima. Só a equipe técnica que era contratada, o Gato, o pai da Marlene, era mestre de obras e conseguia ler planta, né? Porque nem todo trabalhador aqui em Santa Marta consegue ler planta. Ele é mestre de obras, mas que lia planta, aquelas plantas todas traçadas ali. Ele coordenou isso, a gente ganhou dinheiro para pagar uma equipe para tocar, mas todo o trabalho de levantar aquilo foi nas costas da gente. Então, construindo aquele prédio ali, é o marco, tem uma foto antiga do Santa Marta, que a associação fica no meio, assim, é tudo baixinho assim, e a associação hoje não mais. Então, essa mudança toda, a gente acompanhou projetos, né? O Dez estava falando um pouco da casa dele lá em cima, da mãe dele, que eles fizeram com um projeto mutirão, que era ligado à Casa Santa Marta aqui, tinha um projeto... Carmen Silva, né? Carmen Silva tinha um projeto de apoio aos grupos comunitários que tinham dentro do Santa Marta, a gente também acompanhava isso. Eu era presidente da associação nesse período, então mistura um pouco a história do ECO, porque entre 81 e 89 eu estava na Associação de Moradores. Então essas coisas se misturam um pouco, essas histórias estão a enrolar. Em 89 a gente sai da associação, aí tem aquele período duro de Santa Marta, morte de Chicão, morte de Castelo, morte da secretária lá dentro, é um período meio muito turbulento e denso aqui. Depois a vida segue, né? Outras coisas vão acontecendo, o Grupo ECO continua com essa história. Colônia de Férias, que é a nossa menina dos olhos, porque a colônia existe desde 1980, né? Então, paralelo a tudo isso, a gente continuou fazendo esse trabalho, que é o que nos alimenta até hoje, assim como... Aí colocou um barraquinho aqui de madeira, e continuou mutirão para construir isso aqui de novo. Porque, como tinha na associação, a associação também era o nosso lugar de encontro. Quando a gente sai, onde é que a gente vai fazer? Eu ia na tua casa. E a gente sai e pede para um opositor. Castelo, isso, lembrar que o Castelo era amigo, bom, tinha suas forças ali. Então a gente tinha que pensar 200 vezes o que fazer da vida. Então a gente vai, compra esse barraquinho aqui, constrói meio barraco de matéria. Melhora o barraco, melhora um pouquinho, até depois construir essa parte aqui que é a sede do ECO. E a nossa vida é essa, sempre ligada a questão. Tudo que eu digo, tudo que tem no Santa Marta nos interessa. Tem coisas que a gente tem uma atuação direta, são outras, mas a gente é muito interessado. Qualquer discussão no Santa Marta interessa para a gente, né? Turismo mesmo, né? O turismo, durante um tempo, eu não tinha nenhuma aproximação, mas eu sempre olhava com alguma, a partir de 2010,
acompanhei toda a discussão inicial do turismo e eu estou sempre atento e falo para eles. Quer dizer, hoje eu penso que o turismo de base comunitária, que acontece em várias áreas populares, ele é importante. Agora, temos que qualificar os guias para realmente fazer o turismo de base comunitária. O que é isso? É o turismo que conta a história que você quer contar do nosso jeito e o que interessa para o fortalecimento desse território. E não pode fazer em oposição ao território, tem que fazer em diálogo com enfrentar as dificuldades que todos nós temos. Qualquer trabalho que se faça aqui, você tem que dialogar com os moradores, entendeu? Sabendo que cada um tem sua privacidade, cada um tem seu jeito de olhar o mundo, e é isso. A criação das Unidas, eu diretamente acompanhei muito de perto das mulheres ali do Beco do Jabuti. Era um tempo que o padre Lazen e a François apoiavam a criação da creche, do trabalho com as mulheres ali, depois do aumento da creche. Fui conselheiro daquilo ali um tempo, apoiando. O trabalho aqui embaixo, da Casa Santa Marta, o ECO teve muito envolvido, porque o Santo Inácio só tinha o nave cheio, só tinha um ponto ali, que era naquele prédio da Ponça. Mas aí houve uma FESOL, que era a feira inaciana, que levantavam dinheiro. Teve outro que eles tiveram muito dinheiro e perguntaram, fizeram uma reunião, perguntaram qual era a prioridade de uso desse dinheiro. Foi uma reunião muito bacana, chamaram as mães e tudo mais. E as mães defenderam que teria uma creche, tem que ter uma creche para criança recém-nascida. Mas na época eles ficavam com medo, porque é muito delicado, mas as mães insistiram, então houve a criação da Casa Santa Marta. E durante muito tempo a Casa Santa Marta tinha uma parceria muito forte conosco, do Grupo ECO. A gente fazia discussões, toda terça-feira tinha reunião comunitária. E a gente podia pautar o tema, a gente tinha liberdade de pautar o tema. Discussão política, discussão de cuidados, tudo mais. Durante anos a gente teve uma participação direta. Hoje é só mais ou menos. O ambulatório também, nós fizemos um ambulatório também em cima. O ambulatório a gente também foi construído, acho que a gente começou em 93 com trabalho de tuberculose, porque o Santa Marta tinha um problema, e é o problema da tuberculose, onde ela existe, são dos comunicantes. As pessoas começam a identificar a doença, aí vai pegar o remédio, na época pegava-se o remédio no Silveira Martins, o pessoal Martins lá, voluntários. E aí ele toma, ele melhora, ele para de tomar, só que ele continua contaminando, ele continua contagiando. E isso é o grande problema, porque você tem uma resistência. E no mundo, a tuberculose voltou por conta, o bacilo teve uma resistência muito grande e hoje tem que ter remédios muito mais fortes para combater a questão da tuberculose. Recorte. Então, isso aqui no Santa Marta, tinha esse trabalho com a Silveira Martins. Depois o Zé Luiz, esse médico que é amigo, que morou aqui no Santa Marta, veio morar aqui no Santa Marta, apresentou uma proposta lá para o Santo Inácio. Então juntou Santa Marta, Rocinha e Chacamangueira, são as 3 favelas, fizeram um projeto que foi bancado pelo INAMPS, não era SUS ainda, não tinha SUS, era o INAMPS. O INAMPS, que o Edson Cordeiro é o presidente, consegue apoiar esse projeto, e é um projeto grande, nessas 3 favelas, e aqui foi um projeto que a gente batalhou para conseguir, comprou a casa ali onde, em frente, onde hoje tem a Universal, que vocês sabem, o ambulatório, e montou-se uma equipe. A equipe tinha 5 médicos, uma psicóloga, uma enfermeira de nível superior e 5 agentes de saúde. Essa é a equipe do Santa Marta. É uma equipe que cuidava da questão da prevenção. Então a gente chegou a ter aqui 100% de vacinação de criança, porque o contato direto com o Silveira Martins. Tinha referência contra referência do Fernandes Figueira e do Miguel Couto. Então, essas pessoas chegavam nesses locais e já tinham uma referência contra referência daqui do ambulatório daqui. Então, foi um trabalho reconhecido no Rio de Janeiro. E a gente teve com a gestão desse ambulatório até 89. Acho que o ambulatório vai um pouco depois de 91, 92, mas aí é outra história. Mas esse convênio que a gente tem, depois foi com o SUS, e ele era direto com o apoio também do ASA, do Palestra Santo Inácio, isso vai até 89. E é isso.